tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu faço. Na verdade, eu acho que eu já fiz um outro aqui pro YouTube, na mesma intenção desse, que era para iniciar esse projeto, né, essa meta que eu sempre tive de documentar um pouco mais a minha vida e eventualmente compartilhar o que eu tô pensando, o que eu tô vivendo, o que eu tô tendo de experiências. E essa é uma meta muito antiga, na verdade desde muito novo eu sempre quis compartilhar um pouquinho mais, mas na época quando eu fazia direito e depois quando eu saí do direito e comecei a advogar, essa ideia ficou ainda mais longe, mas depois que eu saí do direito eu achei que talvez isso pudesse acontecer com mais fluidez. E eu nunca consegui me dedicar tanto para esse projeto, para essa ideia, e acho que um dos motivos era não entender o propósito principal. Era só isso de estar gravando sem um motivo muito bem delineado ou muito bem definido. E só mais recentemente eu percebi que o motivo é poder acessar mais uma vez aquilo que já aconteceu, sabe? E é muito curioso, porque eu trabalho com a fotografia, eu entendo como é importante você guardar e rever as memórias, mas eu nunca pensei em fazer isso através de uma forma mais documental. E esse ano eu me propus a criar um diário visual, audiovisual, e compartilhar as minhas experiências, o que eu tenho feito, como tem estado a vida. E é muito engraçado, porque desde que eu decidi fazer isso, parece que nada muito relevante aconteceu. Mas eu decidi gravar e começar a gravar algo ordinário, até que algo extraordinário, algo legal aconteça. E um outro motivo que eu entendi que era algo que eu realmente queria foi a minha viagem, a nossa viagem do ano passado. Nós fomos para duas cidades que eu sempre sonhei em conhecer, Paris e Londres. E eu fotografei muito durante a viagem, mas eu não fiz muito vídeo. E eu tenho algumas memórias de alguns momentos que eu gostaria de ter documentado lá na época, sabe? Nesse momento da viagem. Experiências, sensações, né? Eu gosto de olhar para as fotos, eu sou apaixonado pelas fotos, mas eu acho que se eu tivesse investido mais tempo para documentar as experiências através do audiovisual, do vídeo, né, do áudio, enfim, das cores, eu acho que eu teria me arrependido menos do que o arrependimento de tentar estar no momento, sabe? E esse é um outro ponto que eu também sempre pensei, eu queria estar cada vez mais no momento. E eu achava que por estar com a câmera gravando ou me preocupando com a qualidade da imagem, com a qualidade do som, eu perderia aquilo ali que eu estava vivendo. Quando na verdade você está documentando e guardando e eternizando, né, aquilo que você está experimentando. Então a ideia inicial é basicamente essa. Eu não sei com que frequência eu vou fazer esses vídeos, eu espero que não seja de 2 em 2 anos, mas eu quero ter um pouco mais de frequência, pelo menos na parte de captura do dia a dia. É algo que eu realmente quero, é algo que eu gosto. Esse é o principal motivo, documentar e reviver aqueles momentos. A fotografia faz muito disso, né? Mas eu acho que o vídeo, ele vai um pouquinho além. E é o que eu quero, ir um pouquinho além. Essa impressora da Stax chegou em casa essa semana e era algo que eu queria comprar já há muito tempo. Eu sempre gostei do formato de Polaroid, mas eu nunca fui o maior fã das câmeras instantâneas. Isso porque você não tem nenhum controle sobre luz, contraste, cores, e às vezes perde mais filme do que consegue captar o momento. E depois que eu descobri que com essa impressora você consegue selecionar as fotos e mandar já prontas para revelar, eu achei que era uma opção muito melhor. Sometimes I wonder about my life. I lead a small life. Well, valuable but small. And sometimes I wonder, do I do it because I like it? Or because I haven't been brave? So much of what I see reminds me of something I read in a book when shouldn't it be the other way around? I don't really want an answer. I just want to send this cosmic question out into the void. So, good night, dear void.
spring. That's where you'd sit and comb your hair. That's when I think of you there. Oh, in the spring. That's where you'd sit and comb your hair. Bom dia, hoje é sábado, agora é 10h30 e hoje a gente tem casamento, é o segundo casamento do mês, segundo casamento do ano e eu tô super animado para fotografar. O sábado passado a gente fez o primeiro casamento, foi muito gostoso, foi bem intimista, mas foi muito divertido. Os noivos eram dois queridos e o resultado ficou lindo. Foi num restaurante incrível aqui de Londrina, no La Gondola, e eu amei estar lá com eles, né? Amei documentar esse momento da vida deles. E hoje mais um casamento da Isa e do Lucas, e eu tô super animado pra ir fotografar, o dia tá lindo. E hoje, como eu tô sozinho, o Júnior tá viajando, ele foi pra Curitiba levar os pais pra passear. Eles foram fazer o passeio de trem e eu fiquei super feliz por ele, porque era um final de semana que ele já queria ter feito isso no final do ano passado, mas aí ele não conseguiu por conta da correria do trabalho, e agora ele escolheu esse final de semana e eles estão lá passeando, então a dinâmica vai ser um pouco diferente. Eu vou para uma locadora buscar um carro e depois vou para o making off, depois tem o casamento. Então eu decidi acordar bem cedo, já ficar pronto para eu poder conferir os equipamentos com calma, fazer a limpeza das lentes, confirmar se os cartões estão todos ok, né? Bater as datas e horários das câmeras, que é algo que eu faço todas as manhãs antes de casamento. E é isso, e eu quero compartilhar um pouquinho do dia com vocês, vamos ver se eu consigo. E ontem eu estava editando as primeiras imagens que eu fiz. A gente foi tomar um café da tarde, eu, a minha amiga e a Luna, a filha dela, e foi muito gostoso filmar, né? Eu sempre fotografo tudo, mas filmar com a câmera, né, é a primeira vez. E tá sendo muito divertido editar, porque aí você vê tudo o que aconteceu por uma nova perspectiva, sabe? Como se alguém tivesse ali olhando com você, enfim, é muito gostoso. Então vamos ver se eu consigo manter, né? Bom, aqui estão alguns dos equipamentos que eu tenho e eu selecionei para levar no casamento hoje. 2 câmeras, 2 lentes, aliás, 3 lentes, mas essa daqui é da Fuji, que é a câmera que eu estou filmando. Essa é uma 35 2.0 e como a Fuji é cropada, ela vira quase uma 50. E aqui é um estojo de limpeza de lente, meu flash da Fuji, essa 50-1.2, que é a minha lente favorita, e eu uso ela em praticamente todos os trabalhos, já falei dela 1 milhão de vezes. A 35mm, que também é uma das minhas lentes favoritas, e eu levo ela em todos os casamentos, inclusive casamentos menores igual hoje. O flash, as pilhas do flash já estão carregadas. Eu sempre levo 4 baterias, geralmente 3 são suficientes, mas eu levo uma extra para garantir. E agora eu vou limpar as lentes, colocar as baterias nas câmeras e organizar a mochila. Esse flash é uma graça, comprei ele para levar no meu trabalho em Paris e eu sou apaixonado nele porque ele tem essa estética bem vintage. E eu uso muito ele na Fuji e fica a coisa mais linda quando monta os dois. Ele é da Godox e ele chama Lux Junior.
Essas duas vão na minha mochila. Essa caneta foi um presente de uma noiva muito especial. Bom, eu esqueci de filmar no casamento. Na verdade, esse casamento foi um pouco mais corrido e mais agitado do que eu achei que fosse ser. Apesar dele ter sido, teoricamente, um casamento menor, era um casamento ao ar livre. E aí, quando a gente chegou pra fazer a cerimônia, o tempo começou a fechar. E aí, quando a cerimônia começou, depois que os padrinhos entraram, o noivo entrou, a noiva entrou, começou a chover. E os convidados tiveram que sair, porque, né, a logística é outra. Não tinha um plano B exatamente. O plano B meio que foi continuar a cerimônia embaixo do gazebo com os padrinhos e os pais da noiva, dos noivos, mas acaba sendo um transtorno, assim, né? E você vê que a noiva tá com uma expectativa de casar no pôr do sol, enfim, mas ela foi muito tranquila, ela lidou muito bem com a situação, mas a gente fica um pouco sentido, né? Principalmente por estar tão conectado com os noivos ali naquele dia, você sente o que eles estão sentindo de certa forma. Mas aí depois da cerimônia a gente ainda tinha mais 1 hora de sol, então a gente, aliás, tinha mais 1 hora de dia, então a gente sentou, esperou o sol voltar e realmente a chuva passou, abriu o tempo, a gente fez fotos lindas deles e eles curtiram muito a festa, que é o mais importante, né? Eles curtiram realmente o momento ali, entenderam que tem coisas que fogem do controle e a gente tem que trabalhar o que dá e o que não dá para ser feito. Mas acabou que nessa correria, nesse momento de emoção, e eu querendo estar ali com eles, eu acabei não pegando a câmera para fazer nenhum take sobre nada. Eu realmente fotografei e estive ali 100% com eles. Mas foi muito gostoso, foi muito tranquilo, o casal são 2 queridos. Aí no domingo eu acordei e fui tomar café da manhã com os meus pais, fiquei um pouquinho na casa dos meus pais. À tarde o Júnior estava voltando de Curitiba, então a gente se encontrou para almoçar juntos. E aí, no final da tarde, eu voltei para ficar com a minha mãe. A minha mãe, ela tem lutado contra o câncer há 2 anos. E aí a gente assistiu um filme, foi bem gostoso, ficamos juntinho ali. E à noite a gente saiu para comer um pouco, eu e o Júnior. Mas também acabei não conseguindo gravar nada durante o domingo, porque eu não levei a câmera. E aí, quando eu lembrava de filmar, quando eu via algo legal que eu queria mostrar, eu fazia com o celular. E eu não quero ter o hábito de filmar com o celular, porque eu acho que a qualidade não fica muito boa. Eu prefiro gravar tudo com a Fuji, mas não teve como. E eu ainda acho que tô desenvolvendo esse hábito aos poucos, assim, de filmar e documentar o dia. Acho que não é da noite pro dia que isso vai acontecer, mas tá sendo uma experiência muito legal. E foi muito engraçado que ontem o Júnior perguntou quando que ficava pronto o primeiro vídeo. E eu fiquei assim, nossa, ele realmente tá investido em assistir, acho que ele vai querer ver. E isso é muito legal, porque ele me apoia muito em tudo e quando eu expliquei pra ele essa história de querer documentar um pouquinho mais a vida, ele entendeu 100% o que eu tava querendo dizer. Porque outras vezes, quando eu pensava em criar algum tipo de material assim, eu sempre associava isso ao trabalho. Então, ou eu queria documentar muito o trabalho e fazer com que essa história girasse em torno de trabalho, ou eu queria que isso que eu estivesse fazendo, investindo tempo e fazendo aos pouquinhos, se tornasse um trabalho mais pra frente. E hoje eu não consigo mais ver nenhuma dessas 2 alternativas como possíveis. É claro que se eventualmente surgir um trabalho a partir disso vai ser muito interessante, mas não é o que eu quero, não é o meu objetivo principal. Acho que tanto um quanto o outro me travava muito e me impedia e acabava sendo um obstáculo antes, né? E aí hoje enxergar que eu tenho as ferramentas para fazer disso um hobby, onde eu me divirto, onde eu acho que vai ser relevante para mim para daqui a um tempo, onde eu já percebi que eu não ter feito isso antes foi mais motivo de arrependimento do que se eu tivesse feito, né, com carinho, com atenção, investindo tempo, investindo qualidade, enfim. E aí a gente conversou bastante sobre isso ontem no jantar e foi bem gostoso, assim, ver que acho que parece algo legal, sabe? Parece algo que é uma novidade pra mim e é um hobby que eu queria ter há algum tempo, não só por amar fotografia, mas também por gostar muito de vídeo e gostar de enquadramento e até praticar isso, né? Eu sempre que tô gravando fico pensando em ângulos e o que fica legal, o que não fica, mas é isso. Eu vou encerrar esse vídeo agradecendo se você assistiu até aqui. Eu já vi que deu quase 20 minutos de vídeo porque eu tô editando conforme eu tô fazendo. Então, obrigado por ter assistido. Até o próximo e a gente se vê por aí, aqui no YouTube ou lá no Instagram.